Boa noite, queridos alunos. Eu prometi para vocês fazer um vídeo sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e aqui estou fazendo. Dei uma lida no material que já está há algumas semanas lá no site da FUCAP, no material do aluno, né? Mas aqui vai um videozinho para vocês, porque no dia 16, aula passada, segunda-feira, que acabou sendo suspensa as aulas presenciais por conta do coronavírus, eu vim para casa correndo e fiz uma live, vi que alguns alunos participaram, outros não. Ela ficou 24 horas. O vídeo não ficou muito bom, foi meu primeiro dia, estava um pouco assim assustada também com tudo que estava acontecendo, então o vídeo não ficou bom, estou gravando essa semana para vocês, tá? Então leiam o material que está lá, leiam doutrina, qualquer dúvida entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail que vocês já têm, tá? E eu vou aqui fazer um resuminho para vocês. Nós temos que ter em mente sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Que primeiro nós tínhamos a CLT. A CLT ela é de 1943, tá? Ela previa uma indenização de mês de salário para cada ano trabalhado ou fração de 6 meses. Essa era a indenização do artigo 478 da CLT. Depois da CLT de 1943 veio a Lei Fundiária. A Lei Fundiária é de 1966, tá? Ela era optativa, não era obrigatória, tá ok? E, por último, veio a Constituição Federal de 1988, tá? E ela passou a prever o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como obrigatório para todos os trabalhadores urbanos e rurais. Feito isso, vamos voltar às explicações, tá? Então, o trabalhador em 1943, desde então até 1966, ele era regido pela CLT. E ela dizia que um patrão, quando fosse mandar o seu trabalhador embora, demitir-lo sem justa causa, né? Qual que era a indenização? 1 mês de salário para cada ano trabalhado ou fração de 6 meses, tá ok? E o trabalhador, né, que completasse 10 anos de serviço na mesma empresa, ele adquiria a estabilidade decenal. E aí, quando ele adquirisse a estabilidade decenal, ele não mais poderia ser demitido sem justa causa. Ele só poderia ser demitido se cometesse uma falta grave, tá ok? Conforme artigo 492, 494 e 853 da CLT. Bom, então com a Constituição Federal, com a CLT, aplicava-se o princípio da continuidade da relação do emprego em sua plenitude, né? Inclusive com a estabilidade decenal, tá ok? E em 1966, então, surgiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com a Lei 5107 de 1966. Hoje nós temos outra lei, mas lá no início era essa. Então passou a vigorar 2 sistemas jurídicos paralelos, né? Após a Lei Fundiária, após 1966, com a Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o trabalhador ele tinha 2 alternativas. Ou ele optava pelo FGTS, ou ele optava por continuar regido pela CLT. Se ele optasse pelo FGTS, todo mês o patrão ia depositar na conta dele do FGTS 8%, tá? E em caso de demissão sem justa causa, a multa na época era de 10% do FGTS. Hoje ela é de 40% a multa, ok? O trabalhador que continuasse optando pela CLT antes da Constituição Federal de 88, tá? Ele tinha a indenização prevista no artigo 477 e 478 da CLT, que equivale a 1 mês de salário por cada ano trabalhado ou fração de 6 meses. E se completasse 10 anos, ele adquiria estabilidade decenal. Com a estabilidade decenal, só poderia ser demitido com justa causa. Sem justa causa, não mais, tá ok? Bom, o trabalhador admitido após a Lei Fundiária 5107 de 66, ou mesmo os que já eram empregados antes dessa lei, poderiam a qualquer tempo optar com efeito retroativo pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Com a Constituição Federal de 88, o FGTS passou a ser obrigatório, desaparecendo-se a indenização do artigo 477 e 478 da CLT, bem como a estabilidade decenal, salvo, né, o direito adquirido de quem já tinha
a estabilidade decenal de quem já tinha completado 10 anos na mesma empresa, tá? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, segundo doutrinadores, ele acabou por enfraquecer, tá, o princípio da continuidade da relação de emprego, uma vez que o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal não assegurou estabilidade plena ao trabalhador, né? Ele permitiu que a parte patronal, que o patrão, dispensasse arbitrária ou sem motivo o empregado, né? O patrão, o empregador, passou a ter o direito potestativo de romper o vínculo empregatício sem qualquer justificativa, salvo as exceções legais, né? Tendo apenas dispositivo constitucional tornado essa faculdade mais onerosa ao empregador, fixando a indenização compensatória, que com a Constituição Federal de 88 passou a ser de 40%. Tá? Então, quando um patrão quer demitir um seu funcionário, né, sem justa causa, demissão sem justa causa, ele vai ter que pagar a multa de 40% do FGTS. É uma multa bem alta, né? Claro, do contrato dele de trabalho. Tá? Após a Constituição Federal de 88, todos os trabalhadores urbanos e rurais, né, passaram a ser regidos pelo FGTS, conforme previsto no artigo 7º, inciso 3, tá? Inclusive os trabalhadores admitidos antes da Constituição Federal e que não eram optantes pelo FGTS. Os trabalhadores que não eram optantes pelo FGTS, antes da Constituição Federal, ao serem dispensados, teriam direito a uma indenização híbrida, metade pela CLT, metade pelo FGTS, tá? Pelo atual sistema. A lei atual que hoje disciplina o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é a Lei 8.036 de 1990, tá? Ela atualmente disciplina o FGTS, tá ok? Deixa eu ver mais umas questões importantes aqui para eu passar para vocês. Com relação ao trabalhador rural, não há que se falar em opção retroativa, tá? Pois somente com a Constituição Federal de 1988 é que ele passou a ter direito ao regime do FGTS. Qual que é a natureza jurídica do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? A natureza jurídica é de indenização, tá? Ao obreiro dispensado. Isso é um entendimento majoritário, tá ok? Uma vez que o regime fundiário veio a substituir a indenização previstas no artigo 477 e 478 da CLT, conforme súmula 98 do TST. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Ele é regido por um conselho curador, tá? Lá em Brasília, com a função de estabelecer as diretrizes do sistema fundiário, né? O Conselho Curador, ele possui composição tripartite, tá? Com participação dos representantes dos trabalhadores, com representantes dos patrões e dos órgãos governamentais, tá? Sendo presidida pelo Ministério do Trabalho, que hoje faz parte do Ministério da Economia. Os recursos do FGTS, vocês sabem que o dinheirinho, quem é empregado e recebe todo mês 8% lá na sua conta, é um dinheiro que não pode ser descontado do trabalhador, o patrão que paga sozinho, mata no peito e paga sozinho, tá? Esses recursos a gente não pode sair sacando o tempo todo, né? Inclusive o governo usa esse dinheiro enquanto está lá depositado na nossa conta, tá? Ele é sempre atualizado, mas o governo fica usando. E o FGTS é destinado a investimentos no setor de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. A Constituição, a Caixa Econômica Federal assumiu desde 1991 o controle de todas as contas, exercendo o papel de agente operador, tá? Quem são os contribuintes e quem são os beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? É contribuinte do FGTS qualquer empregador, qualquer patrão, sendo pessoa física ou jurídica, tá? Inclusive, às vezes, de direito público, quando admite trabalhador regido pela CLT, tá? A partir da Constituição Federal de 88, o empregador rural também passou a ser contribuinte. As empresas de trabalho temporário também são contribuintes. O órgão gestor de mão de obra do trabalhador avulso, né, também tem a responsabilidade.
Quem são os beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Os trabalhadores regidos pela CLT, ou seja, os empregados, né? Os trabalhadores avulsos, os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários, a mãe social e os empregados domésticos, tá? O empregado aprendiz também é beneficiado do FGTS, sendo a alíquota de 2% da remuneração mensal paga ao menor. Não são beneficiários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o servidor público estatutário, o militar e o trabalhador voluntário, tá ok? Depósitos mensais e rescisão. O artigo 15 da Lei Fundiária, que é a Lei 8.036 de 90, fixou a obrigação patronal de depositar na conta vinculada do empregado mensalmente, até o dia 7 de cada mês, sem ônus ao obreiro, 8% da remuneração percebida pelo trabalhador, inclusive sobre a gratificação natalina e em 2% no caso do aprendiz, tá? Durante o afastamento do trabalhador em virtude de acidente de trabalho ou em prestação de serviço militar obrigatório, continua a obrigação do patrão em depositar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Conforme artigo 15º, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. As contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em nome do trabalhador são impenhoráveis, conforme artigo 2º da lei. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 7º, inciso 1, fixou a denominada indenização compensatória a ser regulada por lei complementar, em caso de dispensa imotivada. Até hoje não tem essa lei complementar. Mas no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 7º, inciso 1, diz que ela fica limitada a 4 vezes o percentual do artigo 6 da lei anterior do FGTS. Ou seja, a multa hoje do FGTS é de 40%. Na hipótese, então, de despedida sem justa causa do empregado, o patrão tem que depositar uma importância equivalente a 40% de multa, né, de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência daquele contrato. Ele primeiro vai ser atualizado e depois acrescem os juros e a multa, tá ok? Que mais? Essa indenização, a multa de 40%, assim como os depósitos mensais, não é depositado diretamente na conta do trabalhador, mas sim na conta vinculada do FGTS, que é administrada pela Caixa Econômica Federal, tá? Em caso de culpa recíproca, a multa é de 20%. Quando patrão e empregado cometem falta grave, a multa do FGTS que o patrão vai ter que pagar é a metade, 20%, tá ok? Em 2001, surgiu a Lei Complementar 110, tá ok? Que instituiu contribuições sociais visando cobrir o déficit econômico de 1988, 1989 e 1990. Então, é o seguinte, todo mês o empregado recebe na sua conta 8%, mas o patrão todo mês ele paga 8,5%. Tá? Sendo esse 0,5% vai para a União, 8% fica na conta do empregado, 0,5% vai para a União como contribuição social para cobrir os expurgos inflacionários, tá ok? Em caso de multa, a mesma coisa. Quando termina um contrato de trabalho sem justa causa, o patrão ele vai pagar com esses expurgos inflacionários, ele vai pagar 50% de multa do FGTS, 40% vai para a conta do trabalhador e os outros 10% vai para a União, contribuição social, para cobrir os expurgos inflacionários. Tá ok? Deixa eu ver mais alguma questão aqui importante para vocês. Movimentação, né? O artigo 20 da Lei Fundiária, da Lei 8.036 de 90, ele estabeleceu hipóteses de movimentação, né? Na despedida sem justa causa,
Quando tiver aposentadoria, o trabalhador se aposentar, ele pode sacar, né? Quando o trabalhador falecer, a sua família pode sacar, né? Para comprar a casa própria, pode ser abatido, né? Extinção normal do contrato a termo. Então, você faz um contrato com uma pessoa, né? Um contrato de tempo determinado, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Ao final desse contrato a termo, a pessoa pode sacar o seu FGTS também, tá? Quando o trabalhador ou seu dependente, né, for acometido de câncer, também pode sacar o FGTS. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do HIV, também pode sacar o FGTS. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes tiver doença grave. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, também pode sacar o FGTS. Que mais? Havendo a extinção do contrato por aquele acordo legal hoje que é permitido, né, acabar com o contrato de trabalho, conforme o artigo 484-A da CLT, as partes poderão sacar apenas 80% do FGTS, tá? E também teve a medida provisória 889 de 2019, que permitiu o saque anual de R$500 do FGTS. O Bolsonaro instituiu isso no final do ano passado. Agora, gente, com o que estamos vivendo por conta do coronavírus, provavelmente vão liberar o FGTS em mais hipóteses. Vamos aguardar, vamos ficar de olho, porque isso com certeza vai ser possível, porque a situação social, a situação econômica e essa situação de saúde no Brasil não está fácil. Ainda mais com esse coronavírus, é provável que o presidente venha liberar mais algumas hipóteses de saque, o Congresso Nacional também. Prescrição, né? A prescrição dos créditos trabalhistas, né, ela está prevista no artigo 7º, inciso 39 da Constituição Federal. Ela diz o seguinte: a prescrição dos créditos trabalhistas, né, prescreve em 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E a lei fundiária, ela previa a prescrição de 30 anos, ou seja, se um patrão não estivesse pagando o FGTS, o trabalhador tinha 30 anos para cobrar dele, tá? Só que o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional essa previsão da prescrição constitucional na lei fundiária, tá? Então, o prazo prescricional é o previsto na Constituição Federal, tá? 5 anos até o limite de 2 anos o fim do contrato de trabalho, e não a prescrição de 30 anos prevista na lei fundiária. Ela na época valeu, mas hoje já não vale mais, tá ok? O que mais importante que eu posso passar para vocês? Bom, pessoal, essa foi a minha aulinha sobre o FGTS. Eu vou terminar aqui e vou começar um outro vídeo sobre a estabilidade, tá ok? Qualquer dúvidas me mandem, tá ok? Façam as atividades que eu já enviei para vocês, já enviei gabarito também. E vamos lá, vamos juntos superar essa crise, vamos nos reinventar. Tô aqui para ajudar vocês. Beijão, até mais.